Olá, bem-vindos ao Like Times, eu sou a Bárbara e hoje vou ensinar vocês a fazer esse cabelinho, que é o meu cabelinho de sempre, né, ou pelo menos dos últimos tempos aí. Vou mostrar como que eu faço, vou dar todas as dicas. Não é nada muito complicado, é mais sobre descobrir aí qual é o formato que você gosta mais e conhecendo o seu cabelo pra fazer o formato certo, né? E o cabelo, gente, é muito importante no look, principalmente no look vintage, porque às vezes você não sabe o que tá faltando ali, mas aí você faz o cabelo e daí tudo faz sentido, entendeu? Principalmente porque antigamente quase todo mundo enrolava o cabelo, né? Então ele dá esse toque mais vintage, assim, no look final. E como vocês sempre elogiam tanto meu cabelo, resolvi mostrar pra vocês como eu faço e como é simples e faz toda a diferença. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vintage, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e já deixa aqui nos comentários também que outros vídeos aí de cabelo, de beleza, vocês querem que eu faça. Bom, então estou assim com o cabelo que lavei ontem. Meu cabelo na verdade ele é meio ondulado, mas aí quando eu seco com o secador ele fica assim mais liso, mas ele tem umas partes mais onduladas, enfim. E lembrando que cada cabelo é um cabelo, né? Você vai ter que ir adaptando aí pro seu tipo de cabelo, pro tanto de volume. Eu tenho bastante cabelo, então sempre dá umas diferenças, até eu mesma. Cada vez que eu corto o cabelo eu tenho que dar uma mudada, adaptando, dependendo do comprimento também tem que ir mudando, então é muito assim, né? Vai variando. Nossa, além do clima também, porque aqui parece que dura mais, assim, os cachinhos quando eu faço no meu cabelo. No Brasil, não sei se é a umidade e tal, dura menos. Então tem que ir testando aí pra ver como é que funciona melhor. Então, como eu tenho cabelo curto, eu começo dividindo assim, a parte de baixo e a parte de cima. Com o cabelo comprido eu dividia em bem mais partes, mas com o cabelo curto assim é o suficiente, até porque a parte de baixo não dá pra enrolar muito, né? Porque o fio aqui é bem curtinho. Aí aqui está o meu Babyliss, que é antiguinho já, mas eu vou colocar aqui pra vocês a marca e o tamanho dele. Ele tem um tamanho assim médio, não é nem tão fino, nem tão grosso. E poderia, pro cabelo curto, eu acho que ele poderia ser um pouco mais fino até, mas assim até que funciona. Mas às vezes esses fios muito curtinhos assim fica difícil de pegar. Mas o tamanho do cacho, da onda dele eu gosto bastante. E eu usava ele também com o cabelo comprido. Com o cabelo comprido eu usava sem a pinça, mas com o cabelo curto eu prefiro usar com a pinça. Que dá efeitos totalmente diferentes também. Normalmente sem a pinça ele ficava mais ondulado. Com a pinça você deixa o cacho mais certinho. Então vamos lá. Eu começo pegando a pontinha e no geral eu enrolo pra dentro assim. Mas aí, dependendo da parte do cabelo, eu vou colocando mesmo do jeito que eu quero que fique. Esse da frente, eu gosto que ele fique assim. Então, eu deixo ele mais assim pra ele ficar bem nesse movimento certinho, assim. Aí, conforme vai passando um tempinho, eu vou dando umas puxadas, assim. Que daí ele vai deixando a ponta mais bonitinha também. Até soltar. E daí, tá vendo? Fica esse cachinho, assim, bem certinho pra frente. Aí é importante deixar ele assim, não desfazer nem nada por enquanto, pra ele pegar melhor. Deixar ele esfriar mais certinho assim. Daí a gente pega de novo a camada e enrolo pra dentro. Mas tá vendo? Aí eu vou deixando ele já na posição mais ou menos que eu quero que ele fique. O meu cabelo é grosso, então eu tenho que ficar bastante tempo pra ele pegar bem, porque senão não adianta, não fica. Mas se seu cabelo for fino, por favor, não fique muito tempo, senão vai queimar. Olha, soltei. Aí tá vendo? Essa parte de baixo aqui, o mais importante é deixar as pontinhas mais arredondadas, não deixar uma pontinha muito lisa, porque não dá pra fazer um cacho mesmo, né? Então, fora esse aqui da frente, que eu quero que ele fique mais certinho, os outros é mais pra deixar a pontinha pra dentro. Às vezes sobram uns fiozinhos aqui, ó, bem difíceis, porque são muito curtos, então tem que tomar super cuidado pra não queimar o pescoço, que já queimei várias vezes, né? E dói muito, não recomendo. E vamos para a parte de trás. Bom, aqui atrás é a mesma coisa. Pegar bem na pontinha aqui, pra pontinha não ficar estranha, pra pontinha enrolar bem também. E enrolo pra dentro. Aqui eu deixo assim mais retinho mesmo o Babyliss, pra ele não ficar estranho, mas não faz muita diferença. Tá vendo? Aí já soltou, porque aqui é muito curto. Mas se ficar, o importante é ficar o movimento aqui certinho. Então, dá aquela escorregadinha pra pegar bem a pontinha e viro pra dentro.
E olha como já dá diferença, principalmente no comprimento, né? Aqui já fica bem mais curtinho e aqui tá esse cabelo mais longo. Então tenha isso em mente também. Se o seu cabelo estiver muito curtinho, ele vai ficar mais curtinho ainda. Esse lado é mais difícil, mas é a mesma coisa. E eu ando preferindo fazer com Babyliss, porque sinceramente tem sido mais fácil, mais prático. Mas eu já fiz, já tem até vídeo aqui no canal também, eu fazendo com os bigudinhos, sabe? Mas meu cabelo tava um pouco maior também, então com o cabelo tão curtinho é mais difícil. Mas também tem outras coisas, né, sem calor que dá pra usar. Tá vendo? Aqui ficou um pouco de cabelo na pontinha, eu deixo, mas aí depois que eu enrolo, eu vou dando uma puxada que ele vai acertando. Porque às vezes a gente não consegue pegar bem a pontinha, né, logo escorrega. Então você deixa um pouquinho, depois que enrolar, você dá uma puxadinha que você consegue deixar a pontinha presa na pinça, sabe? E de novo essa mechinha da frente, que eu deixo ela mais virada assim, ao invés de deixar o Babyliss reto, eu gosto de deixar ele mais assim. Que daí fica este cachinho aqui, que fica mais viradinho pra frente. E a parte de baixo fica mais ou menos assim. Não precisa ser muito certinha, né? Porque não vai aparecer tanto. Então eu deixo ele mais assim, dou mais atenção nesses aqui da frente mesmo. Esse aqui até enrolou demais, ó. E tá vendo que já dá outra cara, né? As pontinhas assim mais arrumadinhas, já começa a dar aquela cara de penteado vintage mesmo. Aí agora eu solto essa parte aqui. E como eu divido meu cabelo pro lado, estou dividindo, né, no momento, mas vai depender muito, eu pego mais ou menos onde tá essa divisão aqui e divido também do outro lado pra separar essa camada de cima. Tá vendo? Não precisa ser muito certinho, mas aí divide essa mecha aqui de cima, que normalmente dá uns 3 cachinhos. Que eles, né, são os cachinhos que finalizam o penteado, então eles têm que ficar mais bonitos, mais certinhos, daí eu separo eles. E as minhas pontas, gente, ó, tão sofridas, porque a água daqui é uma tristeza, mas depois que arruma fica perfeito, fica uma maravilha. Eu juro que eu hidrato bem meu cabelo tudo, mas aqui a água deixa o cabelo assim triste. Aí essa camada aqui, que vai acontecer? Também enrolo pra dentro, mas eu dou uma leve variada, assim, no ângulo, sabe? Pra ele não ficar todos os cachos, assim, iguais, exatamente iguais. Tá vendo? Ele fica assim. E com o cabelo curto, a gente consegue até escolher se ele vai pra trás, se ele vai pra frente. Eu tento deixar ele mais assim, mas como eu falei, eu tento dar uma variada. Então, tá vendo? Aquele eu deixei mais assim, esse eu vou tentar deixar mais assim. E aí, pra eu tentar explicar melhor, primeiro que ele fica um pouco mais bagunçadinho, assim, sabe? Fica um pouco mais de volume, porque cada cacho, né, tá de um jeito, tá numa forma diferente. E se não, se você faz todos exatamente iguais, todos os cachinhos assim iguais, normalmente ele fica um buraco. Então ele faz, né, uma onda aqui, e fica um buraco aqui no meio e mais uma onda aqui. E daí, normalmente, eu não gosto. Dependendo do comprimento do cabelo, eu gosto desse efeito, mas com esse comprimento não. E quando você solta, pode até assustar, né? Porque olha como ele encolhe, mas logo ele dá uma soltada, né? Mas a gente quer que ele fique um cachinho que dure, então a gente deixa ele assim, esfriando num cachinho certinho mesmo. Daí esse já ficou um cachinho pra trás, tá vendo? Depois que a gente der uma mexida nele, ele fica com um movimento bonito. Nossa, o espelho tá tão longe que tá um pouco difícil de eu entender aqui o que eu já peguei ou não. Mas vamos lá. Então, fazendo assim, aí o cachinho vai ficar pra frente. E este feixe de luz aqui está me perseguindo. Peraí que eu vou dar um jeito nele. Ó, soltei, cachinho pra frente. A gente deixa ele bonitinho. E vocês estão vendo que mesmo eu tendo bastante cabelo e tudo, eu não pego umas mechas tão pequenas, né? Prefiro pegar umas mechas maiorzinhas, assim, porque eu não quero que fique um efeito de cachinhos, né? Eu quero que ele fique mais ondulado. Não exatamente ondulado, mas dando aquele formato mais assim no cabelo. Então, eu pego bastante mesmo e deixo bastante tempo. Então, de novo, a mechinha da frente, a mesma coisa. Mesmo formato aqui. Nossa, esse cabelo aqui tá assim, né?
mostrando toda a secura dessa ponta. E olha que eu tenho a raiz oleosa, mas assim, a água daqui consegue deixar as pontinhas do meu cabelo assim seca. Nessas mechas aqui da frente, é bom não enrolar tanto, eu não enrolo até aqui em cima, porque senão vai formar uma onda bem aqui, né? E a gente não quer muito isso. Então eu quero uma onda a partir daqui só. Aí ela fica bonitinha. E aqui tá parecendo meio estranho, mas eu ainda vou arrumando. Vocês vão ver que vai fazer sentido e vai ficar, né, o cabelo certinho. E também porque tem aqui a parte de trás, né, por isso que tá comprido aqui. E também porque eu mesma corto meu cabelo, então pode ser que o corte esteja meio errado. Com certeza, na verdade. Então tem isso também, gente, que o meu cabelo não é muito certinho porque eu que corto. E inclusive o corte do cabelo também, né, gente, influencia muito em como você vai modelar ele. Então, só pra vocês entenderem, o meu cabelo, ele tem a base mais reta, assim, não tem muita diferença de comprimento, mas eu desfio um pouco as pontas pra não ficar tanto volume nas pontas. Teve uma época que eu não desfiava as pontas porque eu gostava do volume nas pontas, então ele ficava num formato mais trapézio, assim, né, com mais volume aqui. E daí agora eu tô cortando, desfiando um pouco mais as pontas pra ele ter mais volume aqui, assim, e não na base. E aí isso eu sempre tenho que observar também, se eu não tô fazendo um cacho de um jeito que tira o volume dessa região aqui. Se eu fizer um cacho, sabe, que faça assim, aí ele tira esse volume daqui. E daí o cabelo não vai ficar no formato que eu gosto. Mas isso tudo é testando. Parece complicado, mas não é tanto não. Tipo, esse cacho aqui, ó, ele não deu muito certo. Ah, não, até que deu aqui, ele deu um volume aqui. Porque se ele ficasse o volume só aqui embaixo, ele ia tirar o volume daqui. Aí ele fica estranho, tá vendo? Se tira o volume aqui e fica o volume só embaixo, não é o formato que eu quero. Assim, né, nunca faz sol. Daí, quando eu não quero que faça sol pra não atrapalhar meu vídeo, aí o sol fica me perseguindo, claro. Aí esse lado eu tenho que prestar mais atenção do que esse, né, porque aqui ainda vai cabelo desse lado. Aqui já é o cabelo que vai ficar certinho, então ele tem que ficar perfeito. Tá vendo? Ó, parece que vai ficar um cachinho, mas aí quando ele, né, cai mais, ele já fica só um formatinho da ponta arredondada. E dá esse voluminho aqui. E tem isso também, né? Se você compra um Babyliss desse tamanho, não quer dizer que os cachos vão ficar desse tamanho. Ele sempre abre e vai ficar maior que isso. Então, se você comprar um Babyliss muito pequenininho, ele vai fazer um cacho não tão pequenininho, vai ficar um pouco maior. E se você compra um Babyliss muito grande, ele não vai nem fazer cacho, ele vai só dar uma ondulada, uma modelada, né, nas pontas ali. De novo, aqui esse da frente, que tem que tomar cuidado e ficar perfeito. E já soltou aqui. Vou colocar de novo. Daí é isso, ó. Se ele ficar soltando, eu deixo aqui as pontinhas, enrolo e depois eu, né, dou uma leve soltada na pinça e aí as pontinhas ficam certas lá dentro. Olha que graça que fica esse cachinho assim pra frente. E já dá aquele voluminho, tá vendo? Aqui embaixo. Vocês lembram que tava bem liso, aquela ponta triste? Olha, outra cara. E aqui atrás tá um tanto meio estranho, sabe? Que eu não sei se é porque eu ainda não passei ou se já soltou, então vamos arrumar isso aqui. Sem queimar a mão, socorro. Ai. Daí a gente já dá uma soltada assim pra ver, né, como é que fica. Se ainda falta alguma mechinha. Sim, não tá perfeito, mas aí a gente vai ajeitando. Tá vendo? Aí tem uns fiozinhos muito assim, curtinhos que ficam aqui, mas não dá pra enrolar porque ele é muito curto. Às vezes eu dou só uma enganada, coloco ele pra dentro assim. E vamos para a última camada, que como eu falei, é essa daqui de cima, que fica pra esse lado. E normalmente dá uns 3 cachinhos, mas assim, é aqueles cachinhos que dão o acabamento. Então eles têm que ficar lindos. Aí eu dou, né, uma desembaraçada assim só com a mão. Começo aqui na mechinha de trás. E vamos lá. É a mecha mais comprida, então pego aqui, mas também não vou até lá em cima com ela. E normalmente eu também dou uma alternada. Eu faço um pra dentro, um pra fora, um pra dentro. O que eu não quero é que fique aquele movimento assim, né? Eu quero que tenha um voluminho que vai assim e
deixa esse arredondado. Olha, soltando aqui, daí é isso, ele meio que enrola mais a pontinha e vocês podem ver que ficou um pouco isso que eu falei, aqui ficou mais achatado. Mas aí eu tenho um jeito de arrumar isso e eu já mostro. Pera aí. Vamos terminar primeiro esses cachos daqui e aí eu mostro como é que eu dou esse voluminho onde eu gostaria. Tá vendo? Esse eu tô fazendo em outra direção e aí o da frente mesmo eu gosto de fazer ele pra trás, porque já estão todos pra frente, aí fica um pra trás, ele fica bonito assim. É que esse, ele ficou errado, né? Ele era pra ficar pra frente. E aí ele ficou meio pra trás, mais pra trás do que pra frente. Olha, cachinho perfeito. Agora esse último aqui. Daí eu gosto que ele, né, dê esse movimento, então eu faço ele para trás. Tá vendo? Aí ele tem esse movimento aqui, enquanto os outros estão mais pra frente. Aí, aqui que eu falei, o que aconteceu? Ele ficou mais perto aqui da raiz, assim, e abriu a onda pra cá. E eu quero que ele fique mais arredondado. Então, o que eu faço? Eu pego com o Babyliss aqui na raiz, não fico muito tempo, mas eu vou andando com ele só pra dar um voluminho, assim, escorregando com o Babyliss, pra ele dar um voluminho mais perto da raiz. Aí eu vou soltando e pronto, aí não fica aquele buraco, assim. Aqui também, tá vendo? Eu tô achando que tá muito achatadinho aqui. Então eu pego, porque eu não quero fazer um cacho, eu quero só um voluminho. Aí eu vou deslizando assim o Babyliss só na raiz, sem ir pra ponta, pra ele dar um volume aqui. E agora é a parte mais importante, porque a gente fez os cachos e tal, mas tem que dar uma organizada neles, para eles ficarem no lugar certo, porque não são os cachos que, né, são compridos e vão ter aquele movimento. Eles vão ficar aqui mais certinhos. Então, o ideal é, eu não gosto de escovar nem nada, mas eu vou ajeitando eles assim, deixando eles exatamente onde eu quero que eles fiquem. Então eu pego assim e eu falo, você vai ficar aqui. E ele fica aqui, entendeu? Aí tá vendo? Essa pontinha tá saindo pra fora. Eu não quero, eu até passo os dedos assim, porque ele desmancha um pouco o cacho. E ajeito, ó, quero as pontinhas aqui. E aí ela fica. Aí aqui é a mesma coisa, eu dou uma separada assim, mas não muito. E vou ajeitando. Esse daqui, tá vendo? Tá liso. O que aconteceu com ele? Não sei, mas aí a gente arruma. Aí, como é pequenininho, é só dar uma ajeitada assim, que rapidinho ali já fica. E aí pronto, ó. E é isso, aí vai ajeitando as pontinhas onde eu quero que elas fiquem assim, pra dar o formato, porque tem que pensar, eu acho, bastante no formato, assim, geral do cabelo, sabe? Então esse daqui, vou dar uma ajeitada aqui, porque eu tô achando que tá muitas pontas, assim, desse lado. Aí eu vou passando o dedo e ajeitando, colocando mesmo a pontinha onde eu quero que ela fique. Aqui atrás também, pra dar um voluminho, faço assim. Esse aqui ficou super virado pra fora, eu vou ver se eu consigo ajeitar com a mão, senão eu passo o Babyliss de novo. E aí eu vou ajeitando ele pra ele ter esse formato assim arredondado, mas não todo certinho, né? Você vê aqui que os cachinhos estão diferentes e tal. Aqui também, aqui ó, mais uma mecha que tá meio lisa. Deixa eu dar um jeito nela. Ai. Aí eu vou testando também, coloca atrás da orelha, dou uma ajeitadinha. Aí eu vou vendo como é que fica melhor. Às vezes eu vou vendo uns defeitinhos e vou dando uma arrumada, sabe? Mas é basicamente isso que eu faço sempre. Um pouco aqui da parte de trás, tá vendo? Ficam uns fiozinhos meio soltos assim, mas eu gosto até. E fica um movimento no cabelo, não fica assim todo certinho. E aí, normalmente, ele dura assim o dia inteiro, até um pouquinho depois que eu faço, ele fica mais bonito, porque ele fica mais natural, ele dá uma soltada um pouco, né? Não fica tão assim certinho. Porque o que eu gosto é isso, que ele fica com esse formato, mas que ele não fica aquele cabelo duro, sabe? Aquele cabelo que não se mexe. Então ele tem um movimentinho assim
e fica, né, o formato certinho. Se eu quero que ele não desmanche de jeito nenhum, aí eu passo um pouco de spray depois de tudo, depois de ajeitar tudo, aí eu passo um pouco de spray e deixo, e daí ele dura um pouco mais, claro, mas ele fica um pouquinho mais durinho, né? E normalmente ele até dura até o dia seguinte, eu nem faço nada no dia seguinte, claro que ele não fica tão certinho, mas ainda fica o formato, sabe? Então acho que isso que é bom, porque daí eu não preciso refazer no dia seguinte. Claro que se eu vou fazer foto, fazer alguma coisa assim, quero que ele fique mais certinho, aí eu dou uma retocada, mas ainda dá pra usar também no dia seguinte tranquilamente, porque eu não lavo o cabelo todo dia. Que mais? Parece um pouco demorado, mas normalmente eu levo uns 15 minutos ou até menos quando eu faço assim mais de qualquer jeito. Então, normalmente é rapidinho. E para retocar, então, se eu precisar retocar, é super rápido. Dá também para fazer de outros jeitos, como eu falei, de bigodinho ou de bobs, enfim, que é como as pessoas faziam antigamente, né? Sem calor. Mas eu acho que dá um pouco mais de trabalho, daí normalmente você tem que dormir com as coisas e tal, então eu prefiro assim porque é mais prático. Mas quem tem o cabelo mais fragilizado às vezes prefere, porque daí não usa o calor, né? E aí testando, gente, como eu falei, a cada vez que eu corto eu vou descobrindo, né, uma coisa diferente que eu gosto mais, se vira pra fora, se vira pra dentro, dependendo de como ele vai crescendo também é diferente. Aí se eu quero dividir no meio também é um pouco diferente. Mas aí eu vou testando assim e vendo o que eu gosto mais. Já teve fase até que eu preferia fazer com chapinha, porque daí o cacho também fica diferente, as pontas ficam mais retinhas, mas aí agora como eu tô querendo as pontas mais redondinhas, aí eu faço com Babyliss. Tem fase também que eu já fiz com Babyliss sem a pinça, como eu falei. Mesmo com o cabelo curto também dá pra fazer. Um pouco mais difícil, mas dá. E é isso, enrolar o cabelo faz total diferença no look, não importa se ele é comprido ou se ele é curto, faz muita diferença porque antes as pessoas enrolavam sempre o cabelo, então ele dá essa cara mais vintage. Então, às vezes, você colocou uma roupa que você tá achando belíssima, super vintage, mas parece que ainda falta alguma coisa, pode ser o cabelo, entendeu? Acessórios, cabelo, sempre dá aquele toque final, assim. Então, claro, se vocês fizerem, me contem, me mandem fotos, pode mandar lá no Instagram que eu vou adorar ver o cabelinho vintage de vocês. Mesmo comprido, curto, não importa. Se tiverem outras dicas, podem deixar aqui nos comentários, que daí a gente vai compartilhando as dicas. Assistam outros vídeos aqui no canal, compartilhe esse vídeo também para alguém que queira aprender a fazer um cabelinho assim. E deixe seu like e não esquece de se inscrever, né? É isso. Tchau!